Opa, e aí, tudo bom? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais sério e eu recomendo que, se você for uma pessoa bem sensível, você evite esse tipo de assunto. Bom, recentemente teve o caso do Hackful, um jogador bem famoso de um jogo online chamado World of Warcraft, que, bom, ele tinha alguns títulos lá e tem outros vídeos aí explicando sobre, eu vou deixar aí na descrição, mas em resumo ele fez um tweet se declarando pra namorada dele e pediu ela em casamento. Ele não via ela há mais de 6 meses, eu acho que por conta da quarentena, e ele quis dar um jeito de provar o amor dele, quis dar um jeito de expressar o sentimento dele. Muitas pessoas viram e acabaram julgando ele, acabaram falando que ele foi cringe, pediram para ele deletar e muitas outras coisas maldosas. Eu acompanhei os tweets depois disso tudo e eu sei que muitas pessoas apagaram o que comentaram, porque não foram poucas, foram muitas pessoas que comentaram. E Hackful, ele sofria de depressão. Pessoas sabiam que ele sofria, que ele era sensível, que ele tinha problemas. Depois de esclarecer que ele fez tudo aquilo não para fazer pressão para sua namorada dizer sim, mas sim porque eles estavam 6 meses longe um do outro e ele queria fazer algo especial, ele postou um Twitter em que ele falava que lamentava quem teve que lidar com o momento de sanidade dele. E depois de umas horas foi dada a notícia que ele tirou a própria vida. E isso me leva a pensar o que a cultura do cancelamento fez, o que o Twitter se tornou, na verdade o que a internet se tornou. A internet se tornou o meio de comunicação mais corrompido possível. A internet se tornou o abrigo de muitas pessoas podres, em que aproveitam seu anonimato, aproveitam que estão longe uma das outras para poder atacarem. Eu realmente fiquei muito tocado com esse caso e eu fiquei pensando o que de errado ele fez. O que de errado aquele cara falou para aquelas pessoas começarem a falar tudo aquilo? Eu me pergunto o que ele fez. E eu me pergunto o que a cultura do cancelamento se tornou. Porque pensem bem, a pessoa só estava provando o amor dela e de repente milhares de pessoas começaram a atacar ele. Eu não entendo, eu realmente não entendo o que há de errado com o mundo. Eu não entendo o que há de errado com essa sociedade. O que será que é preciso para tudo mudar? Porque tudo só piora e não há nada que ninguém possa fazer. Não há um botão no mundo que alguém possa apertar e resolver tudo. Uma vida foi tirada por conta de comentários maldosos e repercutiu, mas sabe-se lá quantas vidas foram tiradas por conta de pessoas maldosas na internet. Sabe-se lá quantas vidas foram perdidas por pessoas babacas da internet que aproveitam que estão em sistemas criptografados, que zelam bem pela privacidade e o anonimato para poder fazer tudo o que querem. Porquê disso? O porquê das pessoas simplesmente não deixarem a vida das outras? Claro, ele poderia sim ter feito de outra forma, mas quem sabe ele fez isso até para servir de exemplo para outras pessoas, por conta da quarentena e tudo mais. E o engraçado é que o caso pode ter sido sim nos Estados Unidos, mas existem muitos brasileiros que se aproveitaram dessa situação para irem lá também. Eu vi alguns perfis de alguns comentários que estavam lá e eram brasileiros. O brasileiro estava no meio. Eu fiquei pensando agora na namorada dele, que não viu o seu tweet a tempo, que não pôde dar a resposta dela, porque pessoas idiotas da internet interferiram na vida de alguém. Eu fico pensando como é que estão os pais dele, que dizem que ele era um filho maravilhoso. Ele era uma pessoa sensível e maravilhosa. Quantas vidas mais precisam ser perdidas por conta dessa maldição de cancelamento, por conta dessas pessoas que tentam fazer o certo na internet? Vamos cancelar ele porque ele fez isso. Vamos cancelar ele porque ele fez tal coisa. Mano, o que isso tudo resultou? As pessoas agora podem ter apagado o tweet à vontade, mas elas irão viver com um peso na consciência. Elas irão viver com o pensamento que elas mataram alguém. Foram milhares de pessoas cometendo cyberbullying, homicídio culposo, e nenhuma delas vai ser punida. Mas uma coisa é certa, elas viverão sabendo que foram elas, não foi ele, não foi a namorada dele, foram elas que causaram tudo isso. E eu espero sinceramente que um dia tudo isso amenize, essa cultura acabe, porque é de revoltar qualquer um. Eu vi um comentário falando sobre isso, que talvez, quem sabe, essas pessoas
que atacaram ele, que lançaram ódio gratuito por ele simplesmente se declarar, possam ser as mesmas pessoas que dizem vai ficar tudo bem no Setembro Amarelo. Quem sabe essas mesmas pessoas são aquelas que dizem que vão te apoiar, porque, como eu disse, algumas são brasileiras e quem me garante que elas possam ser assim, pessoas que uma hora o atacam e outra hora dizem que vão te apoiar, simplesmente por hype ou só pra ela alimentar o ego dela pra dizer, eu sou uma pessoa boazinha, mas na verdade tudo isso é hipocrisia. Eu realmente me emocionei com tudo isso e fiquei me perguntando por que as pessoas são assim, porque elas simplesmente não deixam a vida das pessoas, porque o ser humano é assim. Bom, como eu disse, eu vou deixar links aí na descrição para vocês poderem entender melhor e perceber quando forem falar algo para alguém, porque você não sabe com quem está falando, você não sabe como é o interior dessa pessoa, o que ela passa, o que ela pensa. Você pode contribuir para uma tragédia, porque isso pode acontecer hoje, isso pode acontecer amanhã, pode acontecer com qualquer um. E bom, você já sabe, eu sou só um jovem bobo postando suas bobagens na internet. E isso foi um desabafo de uma madrugada que eu não vou conseguir dormir por causa da internet novamente. A minha opinião não deve influenciar a sua. Fiquem bem. Até.